E ela fica pertinho, é bem ali, não é? Pertinho. Muito pertinho da Rússia, para mim. Tá dando microfonia, meu telefone, meu microfone. Abaixa só um pouquinho, por favor. Ela mora na Estônia. Sim, Estônia, muito bem. Vocês são casados há quanto tempo? 40 anos. 40 anos. She was very young. É muito jovem, tá certo, muito bom. Depois de 40 anos, dá para enjoar? Não. Fique melhor. Tá certo. Você acompanhou o pastor Jonathan em alguma viagem por esse mundo afora? Não muitas vezes, mas algumas vezes. Algumas acompanhou. Este ano viajamos muito. Para a região da Estônia, não é? Muito bem. Então, aqui está o casal, são pais do Paulo e da Rebeca, 2 jovens ingleses americanos, misturado aí os dois, e fazendo parte de uma família pastoral antes de eles nascerem. É uma bênção muito grande de Deus. E eu vou pedir que a Agnes fale um pouquinho sobre o ministério do pastor Jonathan, para depois nós fazermos perguntas. Então eu quero deixar o microfone, eu vou deixar o microfone aqui com os amigos para... Eu vou trocar com a Ana, eu vou dar o microfone com fio para ela. E o microfone sem fio, por gentileza, para quem tiver alguma pergunta para fazer. A nossa tradutora já é conhecida da igreja e o nome dela é Agnes. Pois não. Eu gostaria de contar para os irmãos... Dá bastante volume que ela está sem voz, faça favor. Eu gostaria de contar para os irmãos como eu conheci o pastor Jonathan Gallagher. Eu, como os irmãos sabem, sou da igreja da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E fui convidada, acho que está um pouco alto demais, podia baixar um pouquinho. Senão fica com... Tá bom assim. Obrigada. E eu trabalhava em Santos, eu me batizei em 2001, né? E só desculpe interromper. Dá uma olhadinha naquela imagem ali. Lá no fundo. Que imagem? Então, desculpa, Gerson, desculpa. Então, assim, eu trabalhava muito, eu me batizei em 2001, mas eu conheço a mensagem adventista através do Ricardo, que está ali. Né? Levanta a mão, Ricardo. Ricardo, levanta a mão. Ele que me mostrou pela primeira vez uma Bíblia e perguntou se eu tinha lido. E eu tinha aquele orgulho intelectual, não é, de pessoa, enfim, recém-formada, que trabalhava muito. E ele frequentava, nós somos amigos de criança, e frequentava a minha casa. E eu dizia para ele assim: Ricardo, com Bíblia não vem com Bíblia, por favor, com Bíblia. E ele, muito humilde, levanta a Bíblia um dia e diz assim: Agnes, você já leu? E eu, humildemente, tive que admitir que eu nunca nem tinha aberto, nem sabia nada. Eu sou de origem católica, etc. Pois bem, trabalhava eu em Santos há muito tempo, e em 2003 fui convidada para passar uma lição geral na igreja de Santos. E eu queria fazer alguma coisa diferente, porque era aniversário da Igreja Central de Santos, etc. Perguntei para um grande amigo da Igreja da Barra do Rio de Janeiro, Dr. Edgar Berger, e me disse assim: Agnes, olha, tem um pessoal muito interessante na Califórnia, de uma linha teológica muito interessante da Igreja Adventista, do pastor Anthony Graham Maxwell. Acho que você devia estudar por eles. E ele já está mais velho, e quem faz essas discussões, quem coordena, é o pastor Jonathan Gallagher. Você deve começar a ver, você vai achar uma coisa interessante para falar em Santos. Estou falando, irmãos, de 2003. Então, desde então, eu comecei a estudar os materiais produzidos pelo pastor Gallagher, todas as semanas. E naquela época eu não tinha muito tempo para ler, então eu gravava as lições em CD e escutava em avião. E levava os meus filhos para esquiar, e eu dizia: olha, gente, todo mundo tem que praticar inglês, então vamos escutar esse site.
As crianças cresceram, meu filho cresceu, tinha um amigo, Jansen, designer, que ganhou uma bolsa de estudos para estudar na Suécia. E foi. E lá não tinha igreja. Me liga ele e diz assim: tia, quem é aquele cara que você estudava, aquele site, não sei, me dá porque eu preciso ver alguma coisa. E isso em 2009, ele começou a estudar, lembrando de mim, né? Começou a estudar os materiais do Gallagher e do pastor Gallagher, e aí foi. Quando voltou para o Brasil, disse: tia, eu vou convidar ele para vir para o Brasil. Eu digo: meu filho, você pode convidar, ele não vai aceitar nunca, mas tudo bem. E deixei. E foi assim que o Jansen, esse amigo do meu filho, que se casa agora no domingo, e o pastor Gallagher veio para fazer o casamento dele, por isso ele está aqui conosco. Esse amigo, esse jovem, começou a mandar e-mail e convidou, e o pastor Gallagher aceitou vir. Faltando mais ou menos 15 dias para ele chegar, o pastor do Rio me chamou e disse: Agnes, olha, o homem vem, você dá um jeito de hospedá-lo, enfim. Não sei que começou com essa história. E desde 2010, então, nós tivemos o prazer de nos conhecer pessoalmente, muito embora eu estude os materiais dele, o que ele produziu, os livros. Ele tem 10 livros desde 2003. Não é? Eu acho que valia a pena eu contar para os irmãos essa história, para todo mundo saber por que ele está aqui hoje e dar o prazer da presença dele. Amém. Uma história muito bonita. E eu gostaria de abrir agora para que vocês fizessem... Coloca um pouco mais de agudo, por favor, que está embaçado. Desculpa, me ajude aí, só para... que o pastor Jonathan falasse um pouquinho sobre a trajetória dele, o trabalho que ele desenvolveu na Conferência Geral, como esse trabalho teve repercussão no mundo adventista, no mundo de uma forma geral, para que depois vocês façam perguntas, porque é raro nós termos um homem na nossa igreja que tem uma visão da igreja mundial como ele tem. Então, ele vai falar um pouquinho agora sobre a trajetória dele. What a delight to be here with you this afternoon. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui essa tarde. And one day maybe I will be able to speak some Portuguese so we don't have to burden poor Agnes with the translation. Um dia eu vou ser capaz de falar português, e aí a gente não vai ter que sacrificar a Agnes com a tradução, sacrificar vocês, né, com a tradução. And I do want to say a big thank you to everybody here in the church for this wonderful welcome we've experienced here today. E eu gostaria de agradecer muito, dizer um muito obrigado bem grande para a acolhida maravilhosa que eu tive aqui nessa igreja. Happy smiling faces, a wonderful lunch, and now the blessing of the heavens opening and giving us rain. Sorrisos felizes, um almoço maravilhoso e agora a bênção de uma chuva abundante. Although maybe it could have waited maybe another half an hour. Apesar de que poderia ter esperado um pouquinho, mais ou menos meia hora, para cair essa chuvarada. Let me share a little bit about the work that I was doing there when I was working at the General Conference. Eu quero compartilhar com vocês o trabalho que eu estava fazendo na Conferência Geral. As Pastor Jonas explained, I first of all worked there as the news director in the General Conference Communication Department, and then in the Public Affairs Religious Liberty Department. Primeiro eu trabalhei... in Communication Department. Ele foi o chefe do Departamento de Comunicações da Conferência Geral. And then in the Public Affairs Religious Liberty Department. E depois no Departamento de Assuntos Públicos e Departamento de Liberdade Religiosa. And one of the main things that I was doing was going to the meetings of the United Nations in New York and in Geneva.
E uma das principais coisas que eu estava fazendo era ir às reuniões em Nova York e em Genebra. Particularly in Geneva, I was going to the Commission on Human Rights. E em Genebra eu estava na Comissão de Direitos Humanos. And that lasted for 6 weeks in the springtime. E aquilo durava 6 semanas durante toda a primavera. Now, of course, I couldn't be there for whole 6 weeks; it would be too long. But I was there sometimes for 2 or 3 weeks. Duas ou 3 semanas em Genebra. Irmãos, desculpe interromper, que eu estou falando para direcionar o microfone assim, pôr na posição Os irmãos perto têm da que boca, entender senão... que a experiência é dele. Eu não tenho muita Senão, experiência. Ok. And that gave me an incredible opportunity to talk to ambassadors, diplomats, non-government organizations, and so on. Estando lá, eu tive a oportunidade incrível de falar com embaixadores, diplomatas e líderes de associações de direitos humanos. And it made me change the way that I shared our faith. E isso fez com que eu mudasse a maneira de compartilhar com os outros a fé que nós temos. You cannot go to an ambassador and say, "Let me tell you about the 28 fundamentals of the Adventist Church." Você não pode chegar para o embaixador e dizer, deixe-me falar sobre as 28 crenças fundamentais. You have to think the way that they think. Você tem que pensar da maneira que eles pensam. And so I brought all that we believe into 2 main ideas. Então eu consegui resumir tudo aquilo que nós acreditamos em 2 ideias principais. Words that they would understand. Palavras que eles pudessem entender. I talked about freedom, Eu falava sobre liberdade and I talked about hope. e eu falava sobre esperança. We believe in a God of freedom who gives us choice. Nós acreditamos num Deus de liberdade que nos dá escolhas. We believe in giving religious liberty to everybody in the world. Nós acreditamos em dar liberdade religiosas para todas as pessoas no mundo. As Adventists, we believe in giving people hope in this world. Como adventistas, nós acreditamos em dar esperança para as pessoas ainda neste mundo. We provide education. We provide health through the hospital system. Nós propiciamos educação, nós propiciamos hospitais e saúde através do mundo. And then we talk about hope in the future when Jesus comes again. E também nós falamos sobre a esperança no futuro quando Jesus voltar. When you only have like 1 minute or 2 minutes to talk to these ambassadors, sometimes even heads of state, that's all that you have time to tell them. Quando você tem apenas 1 ou 2 minutos para conversar com esses embaixadores ou, às vezes, chefes de Estado, você só tem isso para falar. But it gives us an incredible opportunity to talk to these people at the very highest level. Mas isso nos dá uma grande oportunidade para conversar com as pessoas do mais alto nível. Do you think that is something we should be doing? Vocês acham que isso é uma coisa que nós deveríamos estar fazendo? I can tell you that it is an incredible way of influencing thought leaders for good. Eu acredito que isso seja uma maneira muito importante de influenciar esses líderes importantes, influenciar para o bem. Let me just tell you some stories. Deixe-me contar para vocês algumas histórias. We all like stories here, yeah? Todo mundo gosta de histórias aqui. Which one shall we begin with? There's so many stories. Qual história que eu devo começar? Eu tenho tantas histórias. All right, let's begin in the country of Azerbaijan. Deixe-me começar com uma história sobre o Azerbaijão. Anybody know where Azerbaijan is? Alguém sabe onde é o Azerbaijão aqui? There is a brother. Pastor, you know where Azerbaijan is? I do not. It is in what used to be Russia.
é onde or the Soviet Union, maybe I should say. Repúblicas Socialistas Soviéticas, é uma parte da antiga União Soviética. In the south, Ao sul, it is a country that is mainly Islamic. e é um país que é principalmente islâmico. We had a report at Nós- the General Nós Conference tivemos um relatório na Conferência Geral that the church in the number 2 city had been closed down. Nós tivemos um relatório que uma igreja In the second city, the second most biggest que city. uma igreja que localizada na segunda maior cidade do país tinha sido fechada. So I went to speak to the ambassador. Então eu fui falar com o embaixador. And they are there really just to defend their country and to make sure that their country is not badly represented. E ele estava ali realmente para defender o país dele. And so they are generally quite bored. Ele estava ali para defender o país dele, para se certificar que tudo estava certo, e é uma coisa muito aborrecida, chata de fazer. So I go over to the ambassador and I say, Mr. Ambassador, do you have a few minutes? I need to talk with you. Então eu fui para o embaixador e disse: embaixador, o senhor tem 2 minutos? Eu preciso realmente falar com o senhor. And he says, oh, yes, let's go out to the coffee bar. We can have a coffee. E ele disse assim: tá bom, vamos pro bar, o café, vamos tomar um café. And then he says, so what is the issue? I know the Adventist church. Eu digo: qual é o assunto? Eu conheço a igreja adventista. So I said, it's about the church in your number 2 city. E eu disse: é a respeito daquela igreja na sua segunda maior cidade do And he seu says, país. oh, I know your church. I am from this city. Eu conheço a sua cidade, eu vim daquela cidade. And I'm saying, thank you, Lord. E eu falei: obrigado, Senhor. And I said, well, they have closed down, the authorities have closed down the Adventist church in this city. O senhor sabe que as autoridades fecharam a igreja adventista na cidade. And he says, well, why would they close them down? E ele disse: por que eles fecharam? And I said, because they are not registered. Eu disse: porque ela não está registrada. So he says, well, simple, just go and get registered. Então ele disse: muito simples, vai e registra a igreja. And then I said, but the city refuses to register them. E eu disse: mas a cidade se recusou a registrá-la. Oh, he says, I begin to see your problem. E ele disse: entendi o seu problema. Eu comecei a entender o seu problema. And I said, Mr. Ambassador, if there is anything you can do, we would be very grateful. E eu disse: senhor embaixador, se há alguma coisa que o senhor possa fazer, nós vamos ficar eternamente gratos. And he says, leave it with me. Ele disse: deixa comigo. What else can I do? I leave it with the ambassador. O que eu poderia fazer? Eu deixei o assunto com o embaixador. Next week, we got registration for that church in that country. Na semana seguinte, nós tivemos o registro para aquela igreja naquele país. I don't know how it works. I don't take the credit. Eu não sei como isso funcionou. Eu não quero pegar o crédito para mim. But I have a feeling that the ambassador had some conversation with the administration back in the country. Mas eu acho que o embaixador conversou com alguém da administração no país dele. Muito bem, vocês viram uma ideia do que foi o trabalho do pastor Gallagher na Conferência Geral. Então, nós vamos ouvir um hino, uma mensagem musical. E eu estava vendo a Rosana aí atrás, agora há pouco. Programa ao vivo é uma beleza. Ô Mauro, se a sua mulher não cantar, você pula aí da galeria e vem cantar você. Então, ô Denise, chama a Rosana aí para mim, por favor, que ela vai cantar agora. Vem cá, Rosana. Isso. Programa ao vivo é uma bênção. A pessoa na chuva lá atrás e vem correndo. Enquanto a Rosana está vindo, arruma esse som, por favor. Enquanto a Rosana está vindo, vão pensando em alguma pergunta que vocês podem fazer para o pastor Gallagher quanto
ao trabalho mundial que ele realizou nessas áreas de comunicação e liberdade religiosa. Enquanto isso, a Rosana está voltando correndo lá, e você, amigo internauta que não está vendo, ela saiu correndo aqui da igreja, foi lá para o som. Eu vou te avisando aí, para você saber que você está vendo que eu estou enrolando aqui. E você está aí na frente. Então, a Agnes vai fazer uma pergunta. Faz. Eu gostaria que os irmãos soubessem de uma história muito interessante que ele conta quando ele esteve visitando o Vaticano, né, conversando com cardeais. Né? I would like you to tell about the Vatican story. Okay, so Vocês querem saber a história do Vaticano antes ou depois do hino? Antes. Então, Okay. I was the guest of the Vatican. Eu era um convidado do Vaticano. I had the privilege of having a tour of St. Peter's Church. You know, the really big church, St. Peter's? Eu tive o privilégio de fazer um tour na igreja de São Pedro, naquela grande igreja de São And Pedro. the tour leader was a cardinal. E o guia do grupo era um cardeal. Now that is very special. Isso é muito especial. But I think the story that Agnes would like me to share is what... só um parente, só para entendermos, todos os cardeais do mundo podem ser papas. Para ser papa tem que ser cardeal. Então, abaixo do papa mundial são os cardeais. Então, quem estava acompanhando o pastor Jonathan era um cardeal que representava o Vaticano. Yeah, exactly. And then I was in the Vatican, and there was another cardinal, a German cardinal, who I was speaking with in English. E tinha um cardeal germânico, que eles começaram a entabular uma conversa. And I wonder what you would have said to the cardinal. E eu fico pensando o que vocês diriam a um cardeal. Lots of things you could say. Vocês poderiam dizer várias coisas. I thought it would be good to use the opportunity Eu pensei que fosse bom eu usar a oportunidade que eu tinha. So I said to the cardinal, you know, it is so important, don't you think, Cardinal, to have a positive picture of God? Então eu disse para o cardeal, o senhor não acha, cardeal, que é muito importante ter uma imagem positiva de Deus? He says, oh yes, this is very true. We must have a positive picture of God. E ele, isso é muito verdadeiro. Nós temos que ter uma imagem positiva de Deus. Your German accent isn't good. Né? Yeah. And I said, you know, Cardinal, it must be so hard to have a positive picture of God when you believe in hell. Então eu disse, cardeal, deve ser muito difícil ter uma imagem positiva de Deus se você acredita no inferno. And he said, oh, yes, well, we know what you Adventists think about hell. Nós sabemos o que vocês adventistas pensam a respeito do inferno. And I said to myself, well, that's good. At least he knows what we think as Adventists about hell. Eu disse para mim mesmo, bom, isso é muito bom. No mínimo ele sabe o que nós adventistas pensamos sobre isso. And I said, but you know, it is so hard. If you think that God is going to torture everybody for all eternity, that's terrible. Então, isso é muito difícil. Se você pensar que Deus vai torturar as pessoas por toda a eternidade, isso é muito ruim. And he said, oh yes, but God is not in charge of a concentration camp. Sim, mas Deus não é o coordenador de um campo de concentração. And I said, but you still believe? Mas eu disse, vocês acreditam assim? Well, as the Holy Father recently said in one of his encyclicals, hell is not so much a place, but a state of mind. E ele disse assim, bom, como disse o Santo Padre, o Papa, numa de suas encíclicas, o inferno não é exatamente um lugar, mas é mais um estado de alma.
And I said, well, you maybe should tell your members, because I think they all still think that hell is a place. Então, e ele disse para o cardeal, então eu acho que você deveria avisar os seus membros, porque todos os católicos acreditam que o inferno é um lugar. And he laughed. E ele então sorriu. And then we had a conversation, I think, for an hour. Então nós tivemos uma conversa por cerca de 1 hora. Looking at all the Bible texts that talk about the lake of fire and future punishment and the judgment. E olhem todos os textos na Bíblia que diz sobre o lago de fogo, o juízo final. And I said to myself, what a privilege to be able to have a Bible study with a Roman Catholic cardinal. E eu disse para mim mesmo, que privilégio eu tive de ter um estudo bíblico com um cardeal da Igreja Católica Romana. Amém. Amém. Enquanto vocês falavam, Rosana, me veio à mente um hino que você canta no seu repertório, e eu não sei se você escolheu. Ele falou sobre o inferno. Qual é o lugar antagônico ao inferno? Um lar que Deus preparou para mim. Onde tal, aquele hino lá que você canta. Pastor Jonas canta também? Você sabe que eu canto. Pastor Jonas canta. No sentido... Não, canta, existe um canta. lugar que Deus preparou para mim. Flores não vão murchar. É esse? Então venha, vem aqui. Olha só como Deus é bom, né? Sempre ouvi que existe um céu que meu Jesus preparou para mim, mas nunca pude imaginar o que estava a me esperar. Um novo céu, um novo lar. Belos jardins, lago de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal. Um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quando eu encontrei amigos e irmãos que eu sempre orei, e os que dormiam no Senhor agora cantam em louvor, glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor,
preciso mais sonhar. Posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eterno amor que me salvou. Que me salvou. Amém. Deus seja louvado. E fui informado agora pelo nosso Media Center, a Agnes vai transmitir ao pastor Gallagher, em acessos aqui da nossa igreja, nós já tivemos 5 acessos do Azerbaijão. Nós temos 130 países do mundo que já acessaram a nossa internet. 130 países. E do Azerbaijão, 5 acessos do Azerbaijão. Da janela 1040, que é o maior desafio cristão do mundo, na janela 1040, nós já tivemos mais de 20 países da janela 1040 que nos acessaram, inclusive da Síria, onde está havendo uma guerra civil violenta, nós tivemos acessos da Síria. É uma bênção de Deus aqui, a TV Vila Matilde, transmitir para várias partes do mundo. Muito bem, perguntas. Perguntas, o Zé Carlos ali à sua esquerda, Zé Carlos, ali. Vamos lá, perguntas. Está ligado o microfone dele? Não, não está ligado, não está ligado, só um momentinho. O vermelho, tem que ligar ali. Pronto, pifou o microfone. Então vamos com o meu microfone. Vamos com o microfone aqui, o preto. Programa ao vivo é uma beleza. Então sempre eu falo, você que está nos acompanhando, vamos lá. Está desligado. Liga o microfone, liga o microfone. Vamos lá. A gente acerta. Chega uma hora que a gente acerta. Tá ligado? Dá o som aí, por favor. Agora deu. Eu já li alguns livros aqui em português que falam que há uma espécie de um embrião do decreto dominical nos Estados Unidos. Só um momentinho. Traduz, por favor. Ele disse que há um embrião do decreto dominical do Vaticano já nos Estados Unidos. Sim. É verdade isso? É verdade? There are many Sunday laws in the US. Há muitas leis dominicais nos Estados. Há muitas leis dominicais nos Estados Unidos. Just about every state except for Alaska has a Sunday law of some kind. Em todos os estados, exceto Alasca, há alguma lei dominical de algum tipo. Whether you can buy a car on Sunday, whether you can buy a book, all these whether you can have a haircut on Sunday, there are all these Sunday laws. Se você pode comprar um carro no domingo, se você pode cortar o cabelo, se você pode fazer várias coisas, tem todos os tipos de leis dominicais. But there is not a Sunday law in terms of what you're talking about, I should think. Mas não há uma lei dominical nos termos que talvez você esteja querendo dizer. We were in church last week in the US. Nós estávamos na igreja na semana passada nos Estados Unidos. There was no police or military stopping us going to church. Não havia polícia ou militares que nos impedissem de ir à igreja. There is nothing in Congress that talks about the Sunday law coming, nothing. Não há nada no Congresso dizendo que há uma lei dominical vindo de nenhum sobre isso. Muito bem. So let us not talk about it before the time. Então,
não vamos falar a respeito disso Sim, antes do tempo. e foi bom o irmão ter perguntado, saiu na internet, e vários dos irmãos receberam e mandaram para mim, onde dizia que o presidente Obama estava sendo pressionado pelo Vaticano, e mandaram para mim. Não existe isso. Então, isso é uma das mentiras que saem na internet. Graças a Deus, estamos ainda, Deus seja louvado, em plena liberdade religiosa para pregar. Mais alguma pergunta? Alguma pergunta mais? Lá no fundo? Li uma reportagem essa semana, num grande jornal aqui, sobre o que o Papa Francisco falou. Só um momentinho, só um momentinho. Sim. Que Deus ele não é mago e que ele não criou o homem com uma varinha mágica. E que ele usou a evolução e o Big Bang para que o homem pudesse se evoluir naturalmente. Então eu gostaria de saber, por exemplo, nos Estados Unidos, qual é a força que a Igreja Católica tem, se eles estão se unindo de uma forma mais consistente com as igrejas protestantes, e se essa união está sendo tão forte assim como está sendo aqui no Brasil. Yes, I saw the report. Eu vi essa reportagem. What the intent of that report was and what the Pope really believes, I cannot say. A intenção da reportagem e o que o Papa realmente acredita, eu não posso dizer. One thing I would say, if we are going to talk a little bit about evolution, Uma coisa que eu gostaria de dizer, se nós podemos falar um pouquinho sobre evolução. if you believe that we came from the animal kingdom through the apes and so on, Se você acreditar que nós viemos do reino animal, do macaco e etc., then there is no real thing such as sin. It's just what we do. então talvez não exista de fato alguma coisa como nós chamamos de pecado. So if there is no sin, there is no need for salvation. Então, se não há pecado, não há razão para salvação. There is no need for Jesus. Não há necessidade de Jesus. There's no need for you to be in church here today. E não há necessidade para você estar aqui na igreja hoje. You can do as many bad things as you want. Você pode fazer tantas coisas horríveis como quantas você quiser. Because there is no God. Porque não há Deus. Or if there is a God, He is very remote. Ou, se existir um Deus, Ele está num lugar muito remoto. And is there a future life? Maybe, maybe not. Há uma vida futura? Talvez sim, talvez não. I think we should be very clear Eu acho que nós deveríamos ser muito claros. that if you really do believe in evolution as it is taught, E se você realmente acreditar na teoria da evolução como ela é ensinada, then it destroys Christian faith as we know it here in this church. então isso realmente destrói a fé cristã da forma como nós a conhecemos. Now, as my first degree is in science, and we could talk a lot about evolution and creation. A minha primeira universidade foi de ciências e nós poderíamos falar aqui sobre evolução por muito tempo. But your question was a very interesting one, and it involved the other religious groups and how they might be linking together. Mas a sua pergunta foi muito interessante e ela fala sobre como vários grupos religiosos podem estar conectados.
I have had the privilege of meeting many religious leaders. Eu tive o privilégio de encontrar com vários líderes religiosos. And I believe that we should be talking to each other. E eu acho que nós deveríamos estar falando uns com os outros. But I also believe that we shouldn't be giving up our specific beliefs. Mas eu também acho que nós não deveremos abandonar aquilo que é os nossos princípios, que nós realmente acreditamos. I want to treat all the other leaders and the members of other churches as Christians. Eu quero tratar todos os líderes e os membros de outras igrejas como cristãos. But I still want to make sure that they understand that I believe in the Sabbath, I believe in the second coming, and all the other beliefs that we hold as being very important. Mas eu também quero me certificar totalmente de que eles entendam que eu acredito no sábado, que eu acredito na segunda vinda de Jesus e todas essas crenças tão importantes para nós, adventistas. So the ecumenical movement, for me, it's good that we talk, but it's not good that we try and force everybody to come together. Então, o movimento ecumênico, para mim, é bom no sentido de que nós podemos falar uns com os outros, mas não no sentido de sermos forçados a acreditar nas mesmas coisas. Muito bom. Inclusive, eu quero aproveitar isso que o pastor Jonathan falou agora. Ellen White, no livro Evangelismo, ela fala claramente que nós devemos nos aproximar de líderes de outras religiões para mostrar a eles a nossa fé. Ela fala claramente. Então, isso que o pastor está dizendo é que o movimento ecumênico nos dá a oportunidade de nos aproximarmos deles, mas não aceitarmos a ideologia, mas podemos mostrar a eles a nossa fé. E é onde Jesus disse no Sermão da Montanha que nós devemos ser como sal. E o sal é para misturar, para dar o sabor. Então nós devemos nos misturar com líderes de outras religiões para dar o sabor de Jesus. É isso. Muito importante, ok? Lá no fundo, Gerson, lá vem uma pergunta polêmica. Vamos lá então. E para quem não conhece, é meu amigo de infância, então você, internauta, não vê de quem eu estou falando. Olha o sorriso desse sujeito. Ó. Eu conheço ele desde que ele tinha 7 anos. Olha como ele está bonito ainda. Pastor, quanto aos muçulmanos e budistas, eu não sei se o senhor tem muito contato com budistas. Eu estou tentando fazer um... Só um momentinho, Gerson. Um momentinho. Eu estou tentando fazer um trabalho, eles se mostram interessados, mas são impenetráveis, é assim mesmo? Existe, é lógico que é o Espírito Santo, e não tem por onde, existe alguma tática diferente? Que eu fiquei conversando com 1h50 e ouviu, parece que não ouviu nada. Fala no microfone para todo mundo ouvir, é bonito você falar inglês. Fala aí. Eu fiquei conversando com 1h50, mais ou menos, com um muçulmano. Ele ouviu, parecia tão atento e parece que não é impenetrável. He was talking to one of them for 1.5 hours, and it seems that he was absolutely hard to understand or to open his heart or something like that. Is there any technique, any special technique that you might suggest to him? Good, very good question. Muito boa pergunta. Pergunta inteligente, meu amigo. Que bom. Let me tell you another story. Deixe-me contar uma outra história para você. I was in Geneva for the Commission on Human Rights. Eu estava em Genebra para a Comissão de Direitos Humanos. And we were trying to get the United Nations to pass a resolution condemning the death penalty for conversion. E nós estávamos tentando negociar nas Nações Unidas uma resolução que condenasse a pena de morte àqueles convertidos ao cristianismo. As you know, in many Muslim countries, if you become a Christian, you can face death. Como vocês devem saber, em muitos países, se você se tornar um cristão, você pode estar condenado à morte. Either from the state or from the family.
Assim, ó. Entorta a mãozinha assim. Isso. Either from the state or the É family. direcionado só. Irmãos, me perdoem, eu perdi o que o pastor Gallagher falava. Ele falava que em muitos países muçulmanos, se você se converter ao cristianismo, você pode ser condenado à morte, inclusive pela sua família e seus amigos. So we were giving a speech to the Commission on Human Rights. Então nós tínhamos que dar uma palestra para o Comitê de Direitos Humanos. And we did it in French. Nós fizemos a palestra em francês. And my good friend and colleague at the time, Dr. Gianfranco Rossi, was the speaker. E o meu colega, meu bom amigo Gianfranco Rossi, foi o palestrante. And he had a very good, strong voice. E ele tinha uma voz muito boa e forte. Monsieur le Président! Senhor presidente. And he went on to give a very good speech that we had written together. E ele deu uma palestra muito importante sobre aquilo que nós dois tínhamos escrito juntos. Appealing to the Commission to condemn this practice of the death penalty, particularly in Muslim countries, for conversion. E essa palestra condenando a prática de condenar a morte em países muçulmanos quem se convertia ao cristianismo. And it was not, and we did not quote Christian authors or sources in our speech. E nós não mencionamos autores cristãos na nossa palestra. We quoted Muslim sources, Nós mencionamos fontes muçulmanas, Islamic writers, and also from the Quran itself. nós mencionamos autores islâmicos e também mencionamos o próprio Alcorão. The Quran itself says, "There shall be no coercion in religion." O próprio Alcorão diz que não deve existir coação em religião. So you're telling the Muslims, go back and read your holy book. Então nós estávamos dizendo para os muçulmanos, Your holy book is saying there shall be no force in religion. o seu livro sagrado está dizendo que ninguém deve ser forçado em religião. At the end of our speech, No final da nossa palestra, the ambassador of Morocco asked for the right of reply. o embaixador do Marrocos pediu o direito de resposta. No And final when da the palestra. ambassador of the country asks for something, you think, oh my goodness, we're in trouble now. E quando um embaixador de um país pede para interromper uma palestra, nós pensamos, nossa, agora nós estamos com um problema. But Aconteceu. no, he got up and he said, we would like to thank the previous speaker. Ele disse, nós gostaríamos de agradecer o palestrante anterior For making it clear that the death penalty for conversion is not part of original Islam. Nós queremos agradecer por ele ter mencionado que a pena de morte por conversão não é parte do real Islã. And he went on to speak against all the countries that practice this. E ele falou contra todos os países que praticavam a pena de morte. And this, I think, is a very dangerous thing for an ambassador to do. E isso eu acho que é uma coisa muito perigosa para um embaixador fazer. But he had the courage to do it, and yet he would not have done it except for the fact that we had opened the subject. We had opened the door. Isso é uma coisa muito diferente para o embaixador fazer. E ele jamais teria feito isso se não fosse a nossa palestra anterior sobre esse assunto. So that's a rather long answer to your question. Essa é uma resposta muito longa para a sua questão. But what I'm trying to say is when you talk to people from the Muslim community, O que eu estou tentando dizer para você é que se você fala para as pessoas da comunidade muçulmana, you need to know their book, the Quran, you need to know their history, you need to know the way that they think. você precisa saber
estudar o livro deles, o livro sagrado deles, precisa ver o que eles fazem e a maneira como eles pensam. They believe that Jesus was a prophet. Eles acreditam que Jesus era um profeta. So that's a place where you can begin. Então, essa é um começo para você. And when you're talking for somebody from the Buddhist community, E se você for falar com alguém da comunidade budista, you can talk on the subject, for example, of peace. They are very strong promoters of peace, as we are. você pode falar sobre o assunto da paz. Eles são muito fortes promotores da paz, So really como nós somos. Really what I'm saying is you begin with the common ground where you have things that you can agree on. O que eu estou tentando dizer para você é que você deve começar com assuntos de coisas que vocês tenham em comum, que vocês possam ter em comum, coisas iguais. For example, with the Muslims, you can say, we really appreciate how Muslims do not drink and do not smoke Por and exemplo, do not eat pork. Por exemplo, com os muçulmanos, você pode dizer que você realmente aprecia que os muçulmanos não bebem, não comem carne de porco e não fumam. Of course, we hope that they are good Muslims. Claro que nós pensamos que eles sejam bons muçulmanos. But you begin where you have beliefs that you share. Você começa quando você começa com aqueles credos que vocês têm em comum. You don't begin by saying Jesus was the Son of God. Você não começa dizendo Jesus era o Filho de Deus. You have to begin, and like God does with us, He works with us and begins with us where we are. Como Deus faz conosco. Deus nos encontra e fala conosco no ambiente e na língua que nós estamos, como nós podemos entender. Amém, amém. O que o pastor Jonathan falou agora me vem à mente, Gerson, quando nós entramos na Rádio Musical FM, logo no início, que o pastor Jabes Alencar, da Assembleia de Deus do Bom Retiro, ele tinha os direitos, na ocasião, era a maior rádio de São Paulo de música popular brasileira. E da noite para o dia era uma rádio evangélica, nós entramos juntos. E ele pediu para mim, ele falou assim, pastor Jonas, você vai entrar no ar, posso te pedir para você não falar sobre Ellen White e o sábado? Eu falei para ele, tá bom, ok. Eu estive 6 anos no ar e não falei nada de Ellen White e sábado e falei tudo sobre Ellen White e sábado. Entendeu? Então, você não precisa confrontar, você fala de uma maneira que você tem em comum algumas coisas e você aborda um assunto que é agradável. A Rosana vai cantar mais um hino, você preparou mais um, né? Então eu vou fazer a última pergunta, nós vamos ouvir o hino, o pastor Jonathan vai responder e nós vamos fazer o nosso pôr do sol em família para eles verem como é. Deus me deu a oportunidade, há uns 2 anos atrás, eu fui convidado para fazer um casamento nos Estados Unidos. E a família fomos, os primos, a Agnes, e eu preguei na igreja brasileira em Washington e fui almoçar, cheguei junto com a Agnes e os primos, que estávamos viajando juntos para almoçar, e a hora que nós chegamos na casa do casal, do pastor Jonathan e da Ana, estava almoçando lá uma figura mundialmente conhecida, que agora, no ano passado, fez um discurso olhando para o presidente Barack Obama e para Michelle Obama, olhando e falando de uma forma educada, mas com muita autoridade, o grande neurocirurgião Ben Carson. Então, quando eu cheguei na casa, eu já ouvia falar de Ben Carson da minha infância, aliás, da minha juventude, livros, foi feito um filme. Poxa, você é juventude. É juventude, né, infância? Juventude. Então eu quero que o pastor Jonathan fale um pouquinho, depois é um amigo pessoal deles, o filho, os 2 filhos, o Paul e o filho do Ben Carson estão sempre juntos. Quem não sabe, procure saber quem é
esse sujeito, Ben Carson, e o pastor Jonathan é muito amigo, o que essa ligação tem a ver com o ministério dele, com o evangelismo e tudo mais. A Rosana vai cantar e depois nós vamos ouvir. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto, seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado ele foi, rejeitado ele foi. Ele era o rei, coroado foi, mas a coroa era de espinhos. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor, sou tão pobre, miserável pecador. No Calvário, meu Jesus te entregou. O Filho de Deus sobre si levou toda a culpa e dor. Por suas feridas ele nos salvou. Foi por amor que Jesus te entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Sacrifício se fez, aceitou morrer em nosso lugar. Foi por amor, foi por amor, foi por você. Foi por amor, foi por amor que Jesus te entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que ele o preço pagou. Amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor, mesmo assim Jesus me aceita com amor.
Deus seja louvado. Que bela mensagem. E para os amigos que estão aqui, não estão vendo, o Mauro fica lá em cima no som, fazendo som para a esposa, sorrindo. Ela fica encantada com ele e fica olhando. É uma beleza. Olha lá. Olha como televisão é bom. Já pega o esposo lá em cima. Muito bem. Essa pergunta eu fiz porque o pastor Jonathan Gallagher acaba sendo o pastor da família de Ben Carson, que é um homem mundialmente conhecido. Quem é ele? Como é esse relacionamento? Quem é Ben Carson? So we have known the Carson family for maybe 16 years. Nós conhecemos a família Carson por 16 anos. And it began because of our son and their sons becoming very good friends together. E essa amizade começou porque o meu filho e os filhos dele ficaram muito amigos. Mrs. Carson had a musical group in which her son played, and Paul, our son, was invited to play with them. A senhora Carson tinha um grupo musical em que os filhos dela cantavam e convidaram o meu filho para cantar. It's very interesting. Our son is a very gifted musician and also a very gifted computer programmer. I don't quite see how those two things go together, but they do. É uma bênção muito grande. Nosso filho tem esse dom maravilhoso com a música. Ele é um bom músico e também tem esse dom maravilhoso de ser um engenheiro de computação. Eu não sei como as duas coisas podem estar juntas, mas estão. But they became very good friends, especially Dr. Carson's oldest son, Murray. Mas eles ficaram muito amigos, especialmente o filho mais velho do Dr. Carson, com meu filho. In fact, as we speak, Paul and Murray and a group of other young adults are in Pennsylvania having a retreat. Só para ilustrar, o filho do Ben Carson, sua esposa e o meu filho estão agora, nesse momento, lá na Pensilvânia, num retiro. And so, Dr. Carson has spent many hours in our home. We've spent many hours in his home. Então, o Dr. Carson já passou várias horas na nossa casa e nós já passamos várias horas na casa dele também. And of course, you end up talking about many, many things. E claro que você acaba falando sobre muitas coisas. And I have to say that I was always impressed by his very good theological ideas. E eu tenho que dizer para vocês que eu sempre fiquei muito bem impressionado com as ideias teológicas, as boas ideias teológicas do Dr. Ben Carson. I also learned he's a very good pool player. Ele é um grande jogador de bilhar também. And I'm a very bad pool player. E eu sou um péssimo jogador de bilhar. Lá nos Estados Unidos é diferente. Vai, continua. And that meant that we had lots of time to talk about theological ideas. We went to many of his meetings where he spoke and so on. E aquele homem com quem nós tivemos muito tempo para falar sobre teologia, estivemos juntos em muitas palestras, em muitas oportunidades. And I suppose you could say that when we were in his house, he would always be asking me to say grace for the meals and things like E eu that. posso dizer para vocês que sempre quando eu estive na casa dele, ele sempre me pedia para fazer a oração antes das refeições. The other thing is that we go to the same church together. E uma outra coisa é que nós vamos na mesma igreja juntos, frequentamos a mesma igreja. Só um parênteses. Por que ele é famoso? Por quê? Why he's famous? And when we come to think of his professional life, Quando nós pensamos sobre a sua vida profissional, por que ele é famoso? his work was as a pediatric neurosurgeon. Ele era um famoso cirurgião, neurocirurgião pediátrico. And he specialized in separating
conjoined twins. E ele se especializou em separar gêmeos congênitos, siameses. Especially when they are joined in the head. Especialmente quando eles estão unidos pela cabeça. And he has been very successful in separating twins who have been joined together. E ele teve muito sucesso em separar esses gêmeos que estavam unidos pela cabeça. He even appears in a film made by Hollywood. Ele tem até um filme. A sua vida inspirou um filme em Hollywood. Não sei se os irmãos conhecem Mãos Talentosas. In English, Stuck on You. Stuck on You, because they're stuck together. Em inglês, o título é um pouco diferente. Unidos, como se a gente tivesse dois unidos assim. O título em inglês é diferente do nosso. And I'm not here to promote Hollywood. E eu não estou aqui para promover Hollywood. But it was very interesting that the stars of the film agreed to Dr. Carson's proposal. Mas o mais interessante foi que os atores que estrelavam o filme concordaram com as propostas do Dr. Carson. Dr. Carson says, I don't want to get paid for appearing in the film. O Dr. Carson disse, eu não quero receber nenhum dinheiro por aparecer num filme. But can we have the premiere of the film in Baltimore, where he lives? Mas eu queria ter o avant-première do filme em Baltimore, que era na cidade que ele vive. And they agreed to do this, and it was a way of raising funds for Dr. Carson's Scholars Fund. O Hollywood concordou com isso, e isso foi uma maneira de o Dr. Carson arrecadar fundos para a associação, para a fundação que ele tem de educação, né, que promove educação. So my wife became a film star for that evening. Então a minha esposa se tornou uma atriz de cinema naquela noite. I have pictures of her with Matt Damon and Greg Kinnear and the other stars. E eu tenho fotografias dela com todos os atores importantes de Nova York. And they raised a lot of money for this Dr. Carson's Scholars Fund. E eles arrecadaram muito dinheiro para essa fundação do Dr. Ben Carson. So Dr. Carson, to answer your question, is a very gifted neurosurgeon. E para responder à questão do pastor Jonas, o Dr. Carson é um homem dotado de dons muito importantes. But he is also famous. Para neurocirurgião. But he is also very famous for being a speaker. Mas ele também é muito famoso por ser um palestrante. And he has written books like Gifted Hands. E ele escreveu vários livros como Mãos Abençoadas, Mãos que Curam, Think Big, Pense Grande, The Big Picture. O retrato maior. And he has had the opportunity to talk to Supreme Court judges, to speak before the President of the US and so on. Ele teve a oportunidade de falar com pessoas da Suprema Corte americana e incluindo o presidente americano. But probably the biggest thing now for which he is famous. Mas provavelmente a coisa maior pela qual ele é famoso is that there is a possibility that he will run to try and become the US president in 2016. É que talvez ele possa ser candidato a ser presidente dos Estados Unidos em 2016. Whether he will or he won't, we don't know. He has not made a public declaration. Se ele vai ser ou não candidato, nós ainda não sabemos, porque ele ainda não fez uma declaração pública. Muito bem. E aí está uma ideia do trabalho que o pastor Jonathan Gallagher desenvolve, mas ele não faria nada disso se não fosse aquela mulher ali, ó. Está vendo? Ali é uma parceria. Então vamos agora ficar em pé e vamos ter o nosso pôr do sol em família para encerrar, lembrando que amanhã às 20 horas é a última
visita do pastor Jonathan Gallagher e da Ana aqui conosco. Amanhã, então, às 20 horas, nós teremos o culto com a última mensagem e uma oportunidade, um privilégio muito grande em ter o querido casal conosco aqui na nossa igreja. E o nosso pôr do sol em família, quando todos juntos dizemos e agradecemos a Deus: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre, por longos dias e eternamente. Amém. Querido e bom Deus, louvado seja o teu santo nome pela bênção desse sábado. Um sábado muito alegre, muito feliz para todos nós. E ao voltarmos agora para casa, para a nossa atividade, para a semana que é desconhecida, suplicamos a bênção de Deus para o caminho que vamos trilhar. Nenhum mal nos aconteça. Possamos ser guardados e protegidos pelos anjos de Deus. Sê com a tua igreja, sê com os amigos internautas que nos acompanham e, de uma forma muito especial, queiras abençoar o querido casal Jonathan e Ana Gallagher, os filhos Paul e Rebeca. Que a bênção de Deus repouse sobre este lar, sobre este ministério e continuem a nos trazer mensagens tão lindas. Abençoe a Agnes na tradução. Todos nós, ao recebermos essas informações tão maravilhosas, que nos aproximemos cada vez mais de Jesus. Pois são bênçãos que suplicamos agradecidos e as fazemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Podemos nos assentar? E você, amigo internauta que nos acompanhou até agora, que Deus te abençoe. Que Deus esteja com você, permitindo que a sua vida tenha uma semana muito feliz. E você, ao entrar em contato com o nosso Media Center, peça a sua oração, diga o seu nome e nós estamos orando por você. Que Deus te abençoe. E a todos os amigos, uma feliz semana e até amanhã, se Deus quiser. Vão para casa na paz do Senhor e não briguem pelo caminho. Que Deus abençoe a todos. Um abraço, vão com Deus.